Pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Quem está chegando agora aí. Pessoal, a gente vai esperar só mais um ou dois minutinhos aqui, tá? 10h03 agora. Começar 10h05. Esperar o pessoal que chega um pouquinho atrasado. A gente já começa, tá bom? Sem atrasar muito, mais dois minutinhos só. Pessoal, bom dia. Começar a nossa coletiva. Eu sou o Fábio Bittencourt, trabalho na Analítica Comunicação, que presta assessoria de imprensa para o Fórum. Eu estou aqui com os pesquisadores que participaram da elaboração do estudo. Então, assim, a gente queria abrir um pouquinho aqui, o Renato Sérgio de Lima vai falar um pouquinho, fazer uma apresentação sobre o estudo, falar um pouquinho como foi feito o estudo para vocês, acho que para a gente começar. Depois a gente vai passar uma apresentação e no final a gente vai abrir para algumas perguntas. Vocês podem, inclusive, gente, no final, se quiserem fazer a pergunta, levantar a mão, enfim, fazer a pergunta no vídeo, fiquem à vontade. Se quiserem, no decorrer da coletiva, é, é, também encaminhar as perguntas pelo chat aqui. No final, a gente reúne as perguntas enfim, os pesquisadores vão responder. E a gente vai colocar também a lista de todo mundo, de todos os porta-vozes que estão aqui, para que vocês possam ter aí os créditos, os nomes direitinhos. Lembrando que a gente está com duas pessoas em Dubai também, o David Marques, que é o nosso coordenador de projetos, e o Ayala Couto, que é pesquisador sênior do Fórum e diretor do Instituto Mãe Crioula. Então, é isso, acho que vamos começar. Eu passo a palavra para o Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Bom dia, pessoal, tudo bem? Está aqui só configurar um negócio aqui para poder falar com vocês tranquilamente, silenciar o celular, né? A gente está começando essa divulgação. Primeiro, falar oi para aquelas pessoas que a gente já conhece, agradecer as que a gente não conhece e explicar um pouco o contexto da publicação. Essa publicação, ela, na verdade, ela tem sido produzida no último ano como um esforço de pensar o problema da segurança pública a partir da ideia de que não dá para pensar a Amazônia como o principal ativo estratégico do país sem a gente pensar as condições de vida, né, cidadania da população. E uma dessas variáveis, na verdade, um desses direitos que a cidadania permite é a de segurança pública. A segurança é prevista no artigo 6º da Constituição como um direito social, e direitos sociais na Constituição remetem a políticas públicas e sociais universais. E aí a preocupação foi, tá, para discutir nesse momento de COP
a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, das mudanças climáticas, da crise energética, nós precisamos entender o território, que é a base para pensar também a segurança pública. E se a gente não tem a segurança pública garantida, a gente não consegue ter nenhum tipo de perspectiva de avanço do país para a área, né? Então, acho que esse foi o contexto por trás, e o contexto que vai mostrar exatamente duas coisas antes de eu entrar especificamente nos dados, que a gente vai tentar passar rapidamente, a Amazônia é uma região que, como diz a nossa diretora executiva, Samira Bueno, convive com as novas e velhas violências, né? As novas, principalmente a partir da pressão do narcotráfico, das facções de base prisional, na verdade, da simbiose da conquista de territórios para as novas rotas do narcotráfico e de armas com crimes ambientais. E as velhas violências que não abandonaram a região ainda e são muito marcantes são as violências do garimpo, da grilagem, da falta de regularização fundiária, da morte de indígenas, da violência contra povos tradicionais e assim por diante. A gente tem uma história social, política, institucional na violência, que é uma história muito pautada, da Amazônia, muito pautada na violência, e que ganha um novo patamar com a entrada da Amazônia na dinâmica, na logística da produção nacional, produção e circulação da cocaína, principalmente no Brasil, para consumo interno. O Brasil já é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, e também como rota de exportação, sobretudo para Europa e Estados Unidos. Então, a gente tem que... Estados Unidos não, desculpem, Ásia. Estados Unidos é outra rota. Então, é a partir disso que a gente está olhando esse dado, mostrando que pensar, e por isso até amanhã nós vamos apresentar na COP, o David que está aqui, o Ayala que está aqui, eles estão em Dubai, vão apresentar na COP, porque não dá para falar de nenhum avanço ambiental se a gente não pensar como garantir minimamente que o Estado seja o organizador do território na Amazônia, porque quem está fazendo esse papel hoje é o crime organizado, e o principal inimigo do Brasil, o principal inimigo do meio ambiente, o principal inimigo da Amazônia hoje tem, sem dúvida nenhuma, o crime organizado, que foi sendo fortalecido nessa simbiose, crimes ambientais, tráfico de drogas, tráfico de armas. Eu acho que essa é a grande questão, e se a gente quer pensar futuro, a gente precisa pensar soluções para isso. Vou mostrar aqui para vocês, e aí a gente pode depois entrar nessa comparação. Vamos ver. Eu vou só... mudou a tela para mim aqui. Aqui. Tá aparecendo para vocês? Cauê, tá dando tela cheia aí? Apareceu Tá, sim, Renato, tá agora ótimo. Tá. Então, a gente começa aqui com o primeiro dado para chamar a atenção, que é que entre 2011 e 2022, né, mais de 10 anos, o Brasil conseguiu reduzir em 5,2 o número de suas mortes violentas intencionais, que é a categoria que o Fórum criou em 2013, e que é uma cesta para poder entender quando as pessoas... morte matada, na verdade, quando uma pessoa mata outra, que é a soma dos homicídios dolosos, latrocínios, das lesões seguidas de mortes e das mortes decorrentes de intervenção policial. Porém, na região norte, aí não toda a Amazônia, mas em função da coisa, as mortes violentas intencionais cresceram quase 77%. Então, enquanto no restante do país nós temos uma queda de 5% na última década, na região norte do país a gente tem um crescimento de 77%, muito em função até do que eu já introduzi na apresentação. As taxas na região, a menor varia de 28,5 por 100 mil no Maranhão, e a maior no Amapá, com 50,6 por 100 mil,
lembrando aqui no gráfico que a média nacional é de 23,3 por 100 mil habitantes. Então, a gente percebe que mesmo a taxa mais baixa, que é a do Maranhão, já é bastante superior à média nacional e mostra o patamar de violência que nós convivemos na região amazônica, e aí, com isso, a gente precisa pensar saídas e soluções. Quando a gente pega essas taxas, então, a gente vai perceber que a taxa média da Amazônia de mortes violentas intencionais é 45% superior à média nacional no ano passado, né? E para calcular isso, a gente trabalhou com dados municipais. A Amazônia tem 772 municípios, com base na classificação do IBGE, né? E a gente usou os dados do IBGE para poder, e depois os dados de registros policiais, para poder medir que a gente tem aqui 45%. O IBGE considera, ele faz uma classificação entre cidades, entre rural, e aí dentro disso adjacente e remoto, ou seja, dependendo, intermediário, urbano. E a gente vai perceber, então, que a taxa aqui da Amazônia, no caso, da Amazônia Legal, é esses 33,8% no geral. Quando a gente pega Brasil, na média, o 23 é exatamente esse 45%, tá? Então, só para vocês entenderem de onde veio a conta. E uma coisa importante é que a gente vai percebendo que esse crescimento, segundo a classificação do IBGE, está concentrado nas cidades rurais e da floresta. A gente sempre ouviu, e é verdade, que 70% da população da Amazônia reside em cidades. Mas a gente também tem que ver que as cidades não sempre não são grandes cidades. Você tem uma infinidade, 772 municípios, e aqueles considerados rurais, pela sua dinâmica, pela sua concentração demográfica, pelas suas características e sua densidade demográfica, segundo o IBGE, são os que têm apresentado um crescimento de 7,3% só em relação a 2021 para 2022. Então, a gente tem aqui claramente que a Amazônia, o problema tem se agravado na área rural e na área de floresta. Isso tem muito a ver também quando a gente vai pensar que é na floresta que muitos conflitos estão acontecendo, como desmatamento, como grilagem, como invasão de terra indígena para garimpo e assim por diante. Ou seja, nós temos uma dinâmica que é a dinâmica urbana maior, que também apresenta problemas que são complexos, mas aqui a gente tem um problema sério que é exatamente as cidades rurais, no caso da Amazônia, as cidades da floresta enfrentam uma crise muito importante nesse sentido. Nessa direção, a gente classificou e a gente identificou 3 grupos de municípios, mas aqui eu vou falar só do primeiro, no estudo está super detalhado, depois a gente está à disposição, que a gente tem 15 municípios que apresentaram taxa média de violência letal acima de 80 mortes por 100 mil habitantes, que a gente está chamando de violência extrema. Lembra que a gente falou que a média brasileira é de 23, né? Aqui a gente está falando de mortes acima de 80 por grupo de 100 mil habitantes, né? E aqui a gente tem, no começo, a maioria concentrada nos estados do Pará e Mato Grosso. Floresta de Araguaia, que é a cidade mais violenta da Amazônia, tem uma taxa de 128,6, né? De mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes, né? Seguido de Cumaru do Norte, no Pará, com 128, e Aripuanã, no Mato Grosso, com 121,8 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. E é interessante, aqui eu vou comentar só 2 casos, mas no estudo a gente foi detalhando a dinâmica de cada um desses municípios. Floresta do Araguaia é um município que pode ser tomado como uma síntese dos problemas na segurança pública. Ele é um município que teve 13 conflitos fundiários nos últimos anos, tem garimpo, está próximo à terra indígena, tem rotas do narcotráfico, ou seja, a gente percebe claramente que ele é a síntese de todas as questões que estão postas na região e como que a região precisa, então, pensar o problema a partir de uma dinâmica de ilegalidades sobrepostas, né? E aí eu queria chamar a atenção para Aripuanã, que
talvez seja a versão Serra Pelada das redes sociais. Aripuanã, no Mato Grosso, com taxa de 121,8 mortes para cada 100 mil habitantes, teve uma explosão tanto de população quanto de problemas e conflitos a partir, em especial, de um vídeo no YouTube, por isso que eu disse que é a versão Serra Pelada das redes sociais, mostrando que um veio de ouro fora da área da mineração legalizada de uma grande mineradora fora encontrado, e aí você começou a levar, muita gente começou a indo achar uma nova caçada, uma nova Eldorado. E aí você teve, praticamente de um ano para outro, milhares de pessoas, em geral homens, em geral pessoas que estavam correndo para a região para tentar buscar minério, riqueza, e aí você tem um desafio gigantesco, que é organizar um território onde não existe nenhuma infraestrutura urbana para receber tantas pessoas ao mesmo tempo, e aí você também tem a dinâmica do crime organizado se instalando, porque, como já tem vários estudos, e nós mesmos já mostramos, essa sobreposição entre crimes ambientais e crimes, outros demais crimes, como narcotráfico, armas, é extremamente rentável para as facções de base prisional. Então, as facções passam a regular a vida nos territórios, né? Então, é essa síntese que a gente pode dizer que vários fatores estão interagindo, mas a chegada do crime organizado nacionalizado, porque já existia vários grupos locais, o Ayala vai mostrar, na verdade, agravou o problema e mudou o problema completamente de patamar, sobretudo a partir de 2016, 2017, quando você tem uma reconfiguração no cenário do mercado de drogas e no mercado da violência do país. Eu estava aqui, né, eu já me antecipei na fala, mas é exatamente isso, a nova Serra Pelada, que é a Aripuanã, e a gente tem essa lista aqui, depois os demais grupos, mas no estudo a gente tem essa lista, a gente está tentando contar o que aconteceu. Quando a gente olha para um outro lado, a gente vai perceber que os homicídios, a taxa de homicídios de povos tradicionais também é maior. Quando a gente pega só os indígenas, a gente percebe que a taxa de mortes violentas de indígenas na Amazônia é 26% superior ao restante do país, aqui considerando só a população indígena do país, né? Enquanto fora da Amazônia nós temos 10,4 por 100 mil, na Amazônia a gente tem 13,1 por 100 mil indígenas, né? Então, e muito em função desses conflitos, dessa sobreposição e dos territórios sendo disputados. Aqui é uma questão de foco muito territorial que precisa ser pensado e precisa ser refletido. Porque quando a gente vai aqui também para os territórios quilombolas, a gente vai perceber que também na Amazônia, o IBGE, pela primeira vez, ele soltou as informações no censo, foram identificados 1.831 territórios quilombolas, e só 179 tiveram sua titulação definitiva ou foram oficialmente homologados, né? Menos de 10% disso. E esses territórios acabam entrando na dinâmica das disputas violentas e causando uma série de problemas como esses que nós estamos mostrando da presença mais intensa, tanto do crime organizado, mas do patamar de droga, né? Desculpa, do patamar de violência. Isso explica um pouco os 45% superior, né? E a gente vai percebendo o quão isso é grave para pensar isso. Marina, Bettina. Então, obviamente a gente tinha que falar, né, um pouco a respeito da violência contra as mulheres e de gêneros na Amazônia. Esse tema não tinha como passar batido no nosso estudo. Então, a gente destaca 3 índices, né, a taxa de feminicídio, mortes violentas intencionais de mulheres, então o total de assassinatos que vitimiza mulheres, e a taxa de estupro. E nos 3 casos, a gente nota uma proporção mais de 30%, a taxa, né, mais de 30% maior do que a taxa nacional.
Então, indica que, de fato, na Amazônia Legal, as mulheres estão sofrendo mais, os índices indicam, né, um sofrimento e uma vitimização maior do que no resto do Brasil. Se a gente olha, por exemplo, a taxa de feminicídio, a gente vai ter uma taxa de 1,8 feminicídios para cada 100 mil mulheres, enquanto no resto do Brasil, né, a taxa nacional é de 1,4. No caso das mortes violentas intencionais, essa taxa é ainda maior, de 5,2, enquanto no restante do Brasil a gente tem uma taxa de 3,9. E no caso do estupro, pode passar, Renato? Próximo. A gente vai ter, aí aqui a gente está falando de violência sexual, né? Então a gente está falando de vítimas mulheres e homens, mas a gente sabe que a grande maioria das vítimas são mulheres. A gente tem uma taxa de 49,4 para cada 100 mil habitantes, ou seja, quase 34% acima da média nacional. E, claro, né, a taxa de estupro a gente tem que sempre levar em consideração a alta taxa de subnotificação, principalmente em cenários mais afastados, onde essas mulheres não conseguem ter acesso à rede de proteção, às delegacias de polícia para realizar o registro. Então, a gente está falando de uma taxa ainda subnotificada. E aí, dois apontamentos rápidos a respeito do porquê essas taxas mais elevadas, né? Óbvio que a gente ainda está aqui no âmbito dos indícios e das hipóteses, mas a gente precisa destacar a dificuldade de acesso dessas mulheres à rede de proteção. Então, muitas cidades onde não existe delegacia de mulher, né, ou mesmo uma delegacia comum não é acessível, você precisa de uma embarcação, você precisa de uma aeronave, muitas vezes, o que não necessariamente a própria polícia tem disponível, né, para acessar essa vítima, para fazer o registro, para conceder a proteção que ela necessita, e uma lógica, né, de colonização bastante machista, onde você tem muitas mulheres, por exemplo, em áreas de garimpo, que são tidas como simplesmente mulheres a serem exploradas sexualmente, né, elas estão lá, em muitos casos, vítimas de tráfico de pessoas, vítimas de trabalho análogo à escravidão, exercendo essa função, e, nesses casos, vítimas de estupro, vítimas de exploração sexual, que não têm acesso a uma rede de proteção. A gente ouve das polícias, né, a gente ouve dessa rede que está lá atuando na ponta, de que, em muitos casos, essas mulheres só vão conseguir ser atendidas quando já estão grávidas, ou seja, quando a violência já é repetida, já é uma violência muito grave, né? Então, acho que esses são dois pontos que a gente destaca no estudo. E uma coisa importante que a Bettina já mais ou menos passou é que quando a gente olha e compara os dados de forma contextual, e na sequência a gente vai passar para o Ayala, a gente vai perceber que a dinâmica das velhas violências também está sendo fortalecida aqui, porque a forma como as frentes de expansão da Amazônia foi se dando, ou seja, se a gente lembrar o começo do século, final do século XIX, começo do século XX, por exemplo, com a exploração da borracha, que é uma exploração que as pessoas iam para dentro da floresta, tiravam a borracha e saíam e levavam embora a matéria-prima, ou seja, uma lógica de tirar matéria-prima e manufaturar e depois utilizar, inclusive em outros países, fez com que a dinâmica de expansão por alguns tipos de produtos são dinâmicas, isso boa parte do pensamento social brasileiro comenta, o Rodrigo e o Ayala vão poder detalhar isso, são tipos de exploração muito marcadas de fora para dentro. A gente entra como se a Amazônia fosse um grande vazio a ser explorado e vai embora, né? Tanto os próprios, as demais áreas do país, quanto para outros países. E não é bem isso, a gente foi percebendo que nós temos aqui populações tradicionais, cidades que estão com problemas e que, no fundo, só que nessa dinâmica das antigas, da velha violência, a gente vai perceber que é uma dinâmica muito masculina, ou seja, os homens vão, as mulheres ficam, as mulheres que ficam no território, muitas vezes, como nos garimpos, principalmente nos garimpos ilegais, funcionam como cozinheiras ou para exploração sexual, e quando a gente tem esta dinâmica, a gente vai meio que compreendendo, entendendo como que, por que esse número de violência contra a mulher, por que esse número de violência sexual a gente traz aqui? Porque uma coisa está atrás, não dá para falar de melhorar as condições de vida da população amazônica se a gente não pensar também em proteção dos direitos das mulheres.
Acho que essa é uma coisa importante que a gente quer, é uma mensagem importante. Não dá para pensar em planos de desenvolvimento local se a gente não pensar o empoderamento da mulher, do papel da mulher na organização de uma sociedade, porque hoje a gente está quase como, usando uma analogia que não é exatamente brasileira, mas que funciona como um faroeste, né? O faroeste que vão lá, ou, né, vamos ocupar. Só que já está ocupado tradicionalmente, já que já existem relações, e essas relações muitas vezes acabam entrando em conflito. Ayala, o Rodrigo, quem começa? Acho que essa é o Ayala, né? Valeu, Renato. Obrigado, Betina, Renato. Bem, o Renato já apresentou e a Betina também coisas que são extremamente pertinentes em relação ao estudo realizado. Essa imagem, ela traz para a gente uma informação bastante importante. Eu lembro que quando nós começamos a discutir o sumário de organização do material para poder apresentar, a questão sobre a dinâmica da fronteira não entraria. Eu lembro que eu conversei com o Renato, e o Renato, não, então a gente vai colocar, autorizou para que entrasse, né? E essa imagem, ela reflete bem aquilo que vem sendo colocado enquanto uma dinâmica de conflito na região, né? Nós temos duas informações importantes, que é justamente os municípios nos estados da Amazônia que contam com a presença apenas de um grupo, de uma facção, e os municípios que existem mais de uma facção e, consequentemente, eles estão dentro de uma dinâmica de disputa territorial, né? Uma dinâmica de conflito, que são essas duas informações que a imagem ela apresenta para a gente, né? Volta lá, por favor, Renato. Primeira. Estava aqui, exatamente. E aí, a gente vai analisar essa imagem cartográfica, a gente começa a entender o quanto que, por exemplo, o Pará e o Amazonas e o Amapá, mais recentemente, junto com Roraima, acabam apresentando um papel significativo nesse contexto. A gente vai, então, entender ali o Amazonas, né? O Amazonas e o Acre ali aparecem como porta de entrada, mas principalmente o Amazonas. Destaque para o estado do Amazonas ali, né? Tanto essa relação que envolve a Colômbia, o Peru, como lá em cima também a relação que estabelece a partir da Venezuela. E é justamente essa dinâmica que mostra o quanto que se torna importante para alguns grupos faccionais, eles irem em direção justamente à fronteira, porque é a relação que por ela se estabelece para atender toda uma dinâmica criminal que vai desde o tráfico de drogas até o contrabando de armas, munição e outros ativos que podem ser encontrados na floresta, desde o contrabando de madeira até o contrabando de ouro também. E claro que, nos últimos anos, a questão que envolve a migração internacional, né? Sobretudo a migração clandestina também, né? E aí tem relação com o tráfico de pessoas, exploração sexual e por aí vai. O Amapá lá na ponta, mais recentemente, a gente tem a chegada de facções de outras regiões nesse estado que vem também alimentando a dinâmica de conflito, né? Roraima, dois grupos em disputa, mais a questão do garimpo historicamente ali representando bem a dinâmica de violência, e o Pará como a grande área de trânsito, né? Basicamente, tem que passar pelo estado do Pará para chegar até o Nordeste, até a região Centro-Oeste, uma parte do Sudeste ali, né? Então, a conexão que estabelece pela BR-163, conectada com a Transamazônica, que envolve a ligação com o estado do Mato Grosso, né? E várias conexões que estabelece pelo Pará. Pode passar, por favor. E aí, não, volta uma informação que eu esqueci de dar, Renato, rapidinho, por favor. E aí, olha só, quando a gente analisa a questão do crime organizado, a gente tem que destacar o seguinte, né? Que a gente não pode considerar que só passa a existir crime organizado a partir do momento que a gente começa a perceber a presença dessas facções. Não, não é verdade isso. As organizações criminosas na Amazônia já estavam há bastante tempo. Só que a diferença do passado para o presente é que nós já tínhamos organizações relacionadas à exploração ilegal de madeira, com contrabando, a grilagem de terra, a questão, por exemplo, ligada à exploração
e contrabando de minérios, inclusive da questão do ouro, isso já existia na região. Isso já existia há bastante tempo, né? O que vai ser diferente do presente para o passado é que, desde os anos 80, a bacia amazônica já era utilizada pelo mercado da droga como uma área de rota. Nos últimos anos, isso vem aumentando e vem criando condições estratégicas a partir da Amazônia para conectar a fronteira, os países produtores e os principais mercados, seja a Europa ou seja no próprio mercado brasileiro. E aí essa importância que o Brasil ganha no cenário internacional em relação ao papel que ele desenvolve para o contexto do narcotráfico, vai então acabar retroalimentando essas relações e isso vai acabar fazendo com que se estabeleçam essas conexões, né? As conexões entre essa organização criminosa ligada ao narcotráfico, ou melhor, essas organizações criminosas, e as organizações criminosas que já existiam ligadas à questão da questão da terra, a questão do contrabando de madeira, do ouro, etc e tal, vão acabar mantendo conexões, né? Podia perguntar, então todas as atividades ligadas aos crimes ambientais mantêm conexões com o narcotráfico? A resposta é não, mas algumas delas foram apropriadas pelo narcotráfico, né? Ou então se uniram com o narcotráfico, aproveitando toda a fragilidade, que eu sempre gosto de frisar aqui, por parte das instituições, que já existiu, mas elas foram muito mais presentes nos últimos anos, aquelas fragilidades institucionais relacionadas à questão ambiental, que permitiu, então, com que o narcotráfico observasse a importância de utilizar a pista de pouso construída de forma clandestina numa área de exploração ilegal de ouro, que permitisse também compreender que dentro do garimpo são locais estratégicos para a fuga, né, para refúgio daqueles que estão foragidos do sistema prisional, então vão para dentro do território do garimpo e lá começam a observar a importância de se organizar economicamente a partir da questão da cadeia do ouro, né? E, ao mesmo tempo, também a importância que se dá quando, por exemplo, percebe o quanto que um trabalhador do garimpo ele passa exaustivas horas de trabalho e aí alimenta aí o mercado da venda de cocaína trocada em ouro, por exemplo. Então, tem toda uma dinâmica que ela começa a ser observada e vai sendo incorporada, né? E a gente vai ter aí essas 22 facções vinculadas ao narcotráfico e 178 cidades com presença de facções. Ou seja, que é justamente esse dado que traz para a gente aí. E nesses municípios a gente tem aí 57,9% de pessoas que habitam essas áreas. Agora sim, Renato, por favor. E aí a gente tem esse mapa, né? Uma outra pergunta que poderia surgir: como chegou-se a essa produção cartográfica? É óbvio que uma informação que apresente com detalhe essa dinâmica de conflitos na região, ela requer um esforço, primeiro, intelectual, de saber compreender quais as leituras que são eficientes em termos de poder apresentar um encaminhamento que possa nos levar a uma informação precisa na produção cartográfica. Então, nós tivemos análise de vários documentos oficiais e documentos não oficiais, onde nós fizemos, então, um cruzamento dessas informações para poder entender que esse cruzamento podia nos levar a uma informação mais detalhada. A partir daí, buscamos, então, estabelecer contato com vários segmentos da sociedade, desde agentes da segurança pública até líderes comunitários, né, lideranças indígenas, lideranças quilombolas, movimentos sociais. Ouvimos várias pessoas e aí nós buscamos entender, então, até que ponto as informações coletadas elas apontavam para um encaminhamento. E a partir daí, então, nós buscamos cruzar com as informações coletadas em documentos, né? Que até relatórios das forças de segurança pública disponíveis na internet, até informação de jornais, entrevistas de delegados da Polícia Federal, dos estados, de agentes ligados à segurança pública, né? A partir daí, então, fizemos essa comunicação. Posterior a isso, foi preciso também entender o quanto era importante estabelecer um diálogo mais de perto em algumas localidades, né? E nessas localidades que foram direcionadas,
né? O campo foi importante para observar, por exemplo, o quanto que as pichações das facções elas acabavam apontando ali o indício da presença de grupos locais que foram incorporados a esses grupos que passam a ter um caráter mais, né, nacional, ou seja, o que quer dizer para vocês que não há uma migração de integrantes de facções de São Paulo e do Rio de Janeiro para dominar territórios no estado do Pará, no Amazonas, em Roraima, no Acre. Não é isso que acontece, mas pequenas facções locais ou grupos locais que são incorporados a esse processo, com grande destaque para o papel que o sistema penitenciário desenvolve nesse processo, porque grupos que são batizados dentro do sistema prisional, e quando então ocorre esse batismo, é levada uma espécie de salve para fora do sistema prisional, fazendo com que então sejam incorporados pequenos grupos aos grupos maiores. Foi assim, por exemplo, que o CV chegou no Pará. Ele chegou por meio do sistema prisional, a partir do chamado PCN, Primeiro Comando do Norte, que foi absorvido pelo CV, por exemplo. Isso também vai se dar com o PCC, que na verdade são aqueles que não querem fazer parte do CV, né, não querem ser obrigados a fazer parte do CV, acabam se conectando com o PCC. E até em alguns casos, por exemplo de Manaus, o próprio surgimento do PCC em Manaus, ele se dá a partir de um rompimento com o CV. Como o CV em Manaus é um rompimento que parte de dentro da própria FDN. E a gente tem, então, essa imagem aí, né, que ela foi atualizada, né, que são os vários fluxos, né, que são estabelecidos a partir do narcotráfico. E aí, quando você olha para Manaus, você entende o quanto Manaus acaba se tornando, né, um nó estratégico para essa conexão. E por que Manaus, então, se apresenta enquanto uma capital em processo de disputa extremamente violento, né? Aí você olha para o Amapá ali, aí você já começa a entender o porquê de grupos como o CV e o PCC buscarem, né, só agora, recentemente, buscarem chegar até o Amapá, né? E aí entendeu essa conexão que vem da Guiana Francesa, que também envolve Suriname, né? A região ali das Guianas, né? Aí olha para o Pará e vê o quanto que o Pará também é estratégico para essa conexão, né, que vai para a Europa, e o Mato Grosso como essa grande área, né, no centro ali da travessia. Então, a gente destacou os fluxos aí da rota das atividades ilegais, que vão estabelecer assim os canais de conexão do narcotráfico. E nós destacamos, então, essas... Volta lá um pouquinho, Renato, por favor. Essas zonas aí, né? A zona setentrional aqui, também você pode conhecer como Calha Norte, aqui em cima, né? Essa parte com verde mais forte aqui. A tríplice fronteira continua sendo aqui, né, amarelo, né? A zona da tríplice fronteira continua sendo uma região que a gente entende que é a mais importante hoje, essa região, a mais importante porque é por aí que se dá a entrada de cocaína em grande quantidade no território brasileiro ainda, é a mais utilizada, embora a gente reconheça a importância que Roraima vem tendo nos últimos anos, viu? Inclusive, não o Roraima em si, mas o papel da facção venezuelana cada vez mais atuando no território brasileiro, bem como aqui embaixo também os grupos da Colômbia também cada vez mais atuando na fronteira. E é interessante que, no caso dos grupos da Colômbia, eles negociam com qualquer um, não querem saber se é rival, se é aliado, o negócio deles é negociar, né? Diferente, por exemplo, o grupo da Venezuela, que já tem uma proximidade mais ali com o grupo paulista, né? Pode passar, Renato, por favor. E aí, por que a gente achou, então, interessante a gente fazer esse diálogo com a fronteira para mostrar essa complexidade, porque tudo começa na fronteira, né? Então, a gente já sabe que há uma dimensão territorial aqui gigantesca quando a gente fala de fronteira amazônica, né? Na verdade, a gente fala de Amazônia, já há uma complexidade, porque a Amazônia em si ela é uma diversidade na unidade regional. Então, não é uma coisa só, uma coisa única. Há uma diversidade
relações sociais que são estabelecidas a partir de contextos socioculturais que mostram a diversidade regional dentro de uma unidade, que é a região, né? E aí entender que tudo começa pela fronteira é entender que há uma relação global que impacta no regional, mas que envolve-se a partir de uma dinâmica local, né? Pegando um pouco das escalas geográficas aqui. E aí nós pegamos... Não, pode voltar lá. Né? Aqui só para entender, aqui só a fronteira aqui, né? Então, a gente olha para cá, para Roraima, e é interessante Roraima, porque em Roraima nós temos os mais complexos fluxos, que vão desde o tráfico de armas ao contrabando de ouro, né? Ao contrabando de ouro, e até mesmo aqui o tráfico de pessoas, que a gente não definiu com esse termo, porque a gente quis falar mais, por exemplo, aí da relação que se estabelece com a migração internacional. Então, para não ser radical no termo, nós falamos de migração internacional aqui. Mas existe um tráfico interno de pessoas que está relacionada, por exemplo, à exploração sexual nas áreas de garimpo aqui em Roraima. A gente vai para cá, para o Amapá, e aí olha só que Roraima é interessante, porque ele integra com a Venezuela e integra com a Guiana. Aí tu vai lá, por exemplo, para o Amapá, aí a gente tem a Guiana Francesa, aí vem contrabando de mercadorias que nós nem colocamos aí, contrabando de armas, aí tem a questão da migração internacional, usamos esse termo para não ser radical, como eu falei, em relação à questão, por exemplo, do tráfico de pessoas e, claro, contrabando de armas e tráfico de drogas também. Aí a gente vai para cá, para o Amazonas, a gente vai ter desde da pesca ilegal que sai daqui da fronteira e vai para Colômbia, e da Colômbia vai para Miami, até a entrada de armas que sai da Colômbia para o Amazonas, e a partir daí, claro, a conexão que parte aqui do Peru via Acre, né? E vai aqui para o Amazonas também, né? Então, desde as drogas, das armas, pessoas, pescado, contrabando de pescado, vem por esse movimento aqui na fronteira do Amazonas, que pega a Colômbia e pega o Peru, né? E aqui embaixo, aqui, por exemplo, quando a gente vai para Rondônia, Mato Grosso, a gente vai ver aí todos esses tipos de tráficos aí, né? Com exceção da pesca ilegal, mas entra aí um dado importante, que também entra lá na fronteira com o Amazonas, que é o contrabando de madeira, né? Repara que, por exemplo, no Amapá e no Roraima, nós não temos o contrabando de madeira, ele já tem mais para cá para baixo, já na fronteira da Amazonas com o Peru e lá em Rondônia com Mato Grosso, né? O destaque aí, então, para essas atividades que não aparece lá na Calha Norte. Pode passar, Renato, por favor. E aí, quando a gente vai para a fronteira, então a gente vai no registro da presença de facções na fronteira amazônica, né? Que é esse avanço, né? E aí, quando a gente olha, por exemplo, o Grupo Paulista, de São Paulo, ele atua mais fora, né? Ele atua com grande presença na fronteira, mas ele é o que mais atua fora, ou seja, estabelecendo essas conexões fora, né? Com alianças fora do território brasileiro, com os grupos que se formam nesses outros estados, né? Aí, quando a gente olha, por exemplo, o grupo do Rio de Janeiro, aí tu vê a presença dele maior na fronteira, mas em alguns casos ele passando já a disputar aí com o grupo de São Paulo, né? Então, claro que aí existe toda a importância do controle daqueles diversos fluxos que eu apresentei para vocês na fronteira. Então, há, obviamente, o interesse desses grupos partirem para a fronteira para poderem ter contato, então, com toda essa rede, né? E aí eu sempre gosto de chamar a atenção que não é uma questão que envolve lavagem de dinheiro, etc. Não, não é isso. São atividades ilegais que vêm se conectando. A ideia de que o ouro lava a droga, isso é coisa do passado. Não é assim mais que funciona. Que a madeira lava o ouro, não é mais assim que funciona. A madeira é tão valorizada quanto a cocaína lá fora. Então, são atividades que convergem num movimento, né, de acumulação de riqueza, né, de acumulação de capital, né? Isso aí acaba, claro, se tornando extremamente potente para que, então, ocorra
as mais diversas formas de corrupção institucional, né? Dada, né, a potência econômica que essas atividades juntas elas acabam fornecendo para essas organizações criminosas. Pode passar, Renato, por favor. Eu acho que agora já vai mudar, mas talvez o Rodrigo queira fazer algum complemento, Ayala. Então volta, porque eu acho que aí já não é mais comigo mais aí. Não, essa outra já é a outra. Vamos, talvez o Rodrigo, ou você tenha para fechar alguma coisa? Não, Aí era isso. o detalhamento a gente está no estudo. Não, deixa para o Rodrigo concluir. Complementar e concluir a fala. Tá bom. Bom dia, obrigado aí. Eu acho que a Ayala, Renato, Betina já colocaram muita coisa, eu vou apenas dar alguns destaques nessa questão do narcotráfico, né? E das facções. O primeiro destaque que eu queria dar é que a gente vem percebendo que está se criando uma nova dinâmica, né? São novas dinâmicas que estão sendo criadas por eventos que ocorreram não necessariamente ligados ou não ligados entre eles, mas na Colômbia, na Venezuela e no Brasil, né? Então, eu gosto de lembrar que em 2016, na Colômbia tem os acordos de paz que levam a uma modificação na dinâmica das guerrilhas colombianas. No ano 2016, a ampliação da crise venezuelana também fomenta a ampliação das facções, das milícias na Venezuela. E no mesmo ano, aqui no Brasil, a ruptura entre CV e PCC, que leva também a uma espécie de disputa aqui pelo norte, que a gente vai ver logo no ano seguinte, 2016, 2017, os grandes massacres, né, no Amazonas, Roraima, enfim, no norte. Então, essa nova dinâmica vai gerando, ela se compõe por isso que o Renato chamou de sobreposição de ilegalidades, né? Então, você já tem esse histórico muito grande de violência na região, né? O que são essas violências tradicionais, que está vinculada a essas frentes de expansão, como o garimpo, e agora as facções passaram a disputar ou a tomar espaço dessas violências tradicionais, desses grupos tradicionais, desses agentes tradicionais da região, né? E interagir com eles. Então, isso muda muito o cenário como um todo, né? E aí, outra coisa que eu queria destacar é justamente essa presença internacional, né? Principalmente, no caso, na maioria dos casos, essas facções internacionais criam relações com as facções nacionais e aí vão até a fronteira, vai fazer entregas na fronteira e para dentro do país as nacionais assumem. Mas tem um caso a ser destacado que é do Tren de Aragua, que é uma facção venezuelana e ela cresceu, ela foi criada em 2015 e ela vem crescendo de uma maneira assim muito vertiginosa, né? E o que ela tem de diferente é que ela se apoia na própria migração venezuelana, né? Tanto funcionando como coiotes ou tentando aliciar pessoas para levar drogas, etc., e passa dessa forma a atuar no território nacional também, né? Com essa questão da migração, o Tren de Aragua já foi visto membros no Chile, na Bolívia, enfim. E aqui, no caso de Roraima, onde eu estou falando agora, isso já vem sendo sentido no tecido urbano, né? Então, violências ou mortes mais violentas, né? Mortes que lembram até, conversando com um jornalista, ele fala, nossa, lembra as coisas de cartéis mexicanos que estão acontecendo aqui nos últimos meses em Roraima, e uma das hipóteses que é justamente a dinâmica dessa facção do Tren de Aragua, né? Eu vou ficar por aqui, aí depois das perguntas eu posso acrescentar mais alguns detalhes. Obrigado, Ayala, obrigado, Rodrigo. E aí a gente avança para abrir, e a gente percebe uma apreensão maior de drogas, apreensões de cocaína entre 2019 e 2022. Aqui é importante que a gente não pode somar, porque muitas vezes, se há uma operação integrada, tanto a PF quanto a polícia local contam, então, por isso a gente precisou separar a informação, porque não é simplesmente somar o volume, porque a mesma apreensão pode sair na estatística da Polícia Estadual, como também na Polícia Federal. Então, a gente tem que olhar a partir de cada fonte. Mas, mesmo assim, a gente percebe que cresceu 194% pelas polícias estaduais, nos 9 estados da Amazônia,
e 184,4 pela Polícia Federal na região. E aqui a gente tem as tabelas detalhando por estados. Mas aqui tem duas hipóteses principais, né? A primeira hipótese é o aumento da produtividade por parte das forças de segurança pública, né? Que é aquela que tem sido dita muitas vezes no discurso oficial e que, de certa forma, a gente pode entender que há uma mobilização para essa apreensão e talvez seja verdade, com um incremento possa ser imputado à melhoria da fiscalização, não dá para negar essa variável, mas, por outro lado, tem uma segunda variável que parece que explica mais. E por que ela explica mais? Porque na anterior, quando a gente tem os dados lá de capacidades institucionais, a gente vê que as polícias estaduais, mesmo a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, têm problemas de infraestrutura, de logística muito grandes, e não houve um grande incremento. Pelo contrário, em alguns casos, teve até uma diminuição dos recursos humanos e materiais disponíveis. Mas qual, então, poderia ser? A segunda hipótese é que, na verdade, tem mais drogas circulando no território brasileiro. O relatório da ONU para crime e drogas mostra que houve que a plantação de cocaína, em especial Peru, Bolívia e Colômbia, cresceu 35% em 2021. Então, se tem mais droga, está circulando mais, porque, segundo nossas estimativas, metade dessa produção mundial de cocaína passa pelo Brasil, seja para consumo interno, seja para reexportação, como eu disse no início, para a Europa e para a Ásia. Então, a gente passa pela África também, mas com destino final Europa e Ásia. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Os dados indicam, portanto, que há uma maior circulação de droga e, junto com isso, vem o que o Ayala chamou. O poder econômico que isso acaba gerando é gigantesco, colocando em xeque muitas da capacidade institucional de você tentar equacionar o problema e resolver o problema. Nós temos aqui um dilema muito forte, e muitas vezes, quando a gente olha, inclusive, os anúncios que estão sendo feitos na COP, de poder gerar que os países mais ricos precisam, de fato, fazer as doações lá dos 100 bilhões de reais prometidos para a gente gerar fontes de oportunidade de renda para a população, para as populações locais, a gente tem que levar em consideração que hoje quem está financiando as oportunidades de emprego e renda em muitos lugares, até olhando os dados anteriores, é o narcotráfico, é a sobreposição, essa simbiose com os crimes ambientais. Então, não é algo simples, que simplesmente vamos lá, a gente prende todo mundo e acabou. Não, a economia do crime hoje ela se mostra até de uma forma, falando de uma forma muito radical, até mais pungente do que a própria economia formal, oficial do Estado de Direito. Aqui a gente pensa pela apreensão, pelos mapas de apreensão, né, de cocaína e maconha, a gente percebe que existe essa quantidade maior que vem sendo feita e os indícios pelos dados da ONU de que a produção tem sido maior. No caso da maconha, aqui a gente está falando muito também de uma modalidade de maconha, que é o skunk, que é mais poderosa, tem um valor agregado maior e acaba também gerando isso, né? Que Marina. Bom dia. Em relação às armas de fogo, a gente tem os dados do SINARME, né, que é o Sistema da Polícia Federal, de registros de armas de fogo ativos no Brasil e na Amazônia Legal. A gente tem que, no período de 2019 a 2022, enquanto no Brasil esse número cresceu 47,5%, na Amazônia isso foi quase o dobro, foi 91% de crescimento. Então, claro que a gente tem que olhar para isso com esse contexto de que a gente teve um crescimento generalizado da facilitação de circulação de armas no país inteiro, né? Nos últimos anos, isso já está bem consolidado, bem provado. E isso foi muito mais grave na Amazônia. É difícil a gente apontar uma causa, né, desse aumento da circulação, mas é claro que todo esse cenário em que a violência é muito maior na Amazônia e onde a gente tem muita presença de facções criminosas, essas coisas ajudam a compor esse cenário em que os registros cresceram muito mais na Amazônia, inclusive em relação aos estados fora da Amazônia, né? Foi um crescimento muito maior. O dado não está aqui, mas acho que vale mencionar também que as apreensões de armas também cresceram. Em geral, são as secretarias estaduais que apreendem mais armas, e a apreensão de arma da Secretaria Estadual
teve um pico em 2021 e depois caiu em 2022. Mas acho que é interessante marcar que a Polícia Federal teve um crescimento interessante nesse período, então a Polícia Federal está apreendendo mais armas na região, principalmente crescendo bastante, inclusive com um pico em 2022. E a presença da PRF também foi bem significativa em 2022, as apreensões da PRF. Como o Renato já mencionou, a gente também não pode somar, né, todos esses dados, porque, enfim, por questões metodológicas. Eu acho que vale mencionar que os estados que mais se destacaram nas apreensões em 2022 foram o Pará e o Maranhão, nas apreensões estaduais. Então, as polícias estaduais do Pará e do Maranhão foram os que mais apreenderam em 2022. E em relação à Polícia Federal, os estados onde a Polícia Federal mais apreendeu foram Pará e Rondônia. E a PRF, em 2022, teve uma apreensão bastante significativa no estado do Acre. Acho que vale mencionar também que entre 2021 e 2022, a média de apreensões no Brasil inteiro, e aí as secretarias estaduais e Polícia Federal, elas caíram 8% e subiram na Amazônia. Então, quer dizer, elas caíram nas secretarias estaduais e subiram na Polícia Federal. Acho que isso é interessante de colocar, né? Entre 2021 e 2022. E uma informação importante, complementando o Mari, né, que as Forças Armadas, em sentido inverso, têm uma participação nessas apreensões muito baixa. Lembrando que na Amazônia, o Exército tem poder de polícia na faixa de fronteira e a Marinha tem poder de polícia naval na bacia hidrográfica da região. Então, a gente percebe que, quando a gente, por exemplo, está na discussão da GLO, não é exatamente a discussão da GLO, porque hoje o papel das Forças Armadas na segurança pública é que precisa ser discutido, porque mesmo sem GLO e com poder de polícia, na Amazônia, as Forças Armadas não têm contribuído para o debate da segurança pública numa lógica de uma doutrina de pensar que o inimigo seja outro, enquanto que a gente já percebe que as facções elas já estão ocupando e controlando o território, estão fortemente armadas, estão tirando minérios e riquezas, e mesmo assim a gente precisa fazer uma discussão com as Forças Armadas, porque um exemplo que eu costumo dar, muitos de vocês já me ouviram, que, por exemplo, no Rio Madeira, quando a gente teve a história das mais de 800 balsas de garimpo ilegal, um barco grande de patrulha no Rio no Rio Madeira da Marinha poderia evitar que essas balsas existissem, seja por condições irregulares de registro e matrícula da embarcação, seja porque estão cometendo um crime ambiental. Então, mas a discussão é por que ela não faz isso, e essa é uma questão maior do debate sobre como que a gente melhora a governança do enfrentamento à violência e à criminalidade organizada que existe na região. E a gente percebe que falar de segurança pública não é igual a falar de Forças Armadas, as próprias Forças Armadas não querem se envolver nesse debate, e é muito complicado a gente acreditar que a gente vai aproveitar o efetivo de mais de 300 mil integrantes das Forças Armadas para resolver uma carência de segurança pública. É uma força são forças, na verdade, que podem contribuir, mas elas não podem ser empregadas até por questões doutrinárias e exigiriam reformas e mudanças muito mais profundas. População carcerária, aqui a gente também tem, né, é uma soma de todas as questões, a gente percebe que a taxa de pessoas privadas de liberdade na Amazônia é de 67%, cresceu 67%, enquanto que no restante do país 43%. E é um pouco, e ajuda a entender, inclusive, a dinâmica das facções, incluindo a Pan-Amazônia. Muitas vezes os presos de outros países acabam nas prisões brasileiras e que, como já todos nós falamos muito, são os escritórios de recrutamento das facções, estabelecem-se vínculos, muitas vezes são batizados nas facções e servem de ponto de contato, de ligação com os territórios dos outros países. Então, a população carcerária e as condições como o encarceramento está sendo feito são chave para a gente entender um pouco, inclusive, como que o crime organizado foi ocupando o território da Panamazônia e da Amazônia brasileira de forma tão intensa e tão rápida, não que ele não existisse antes, mas como que essa nova dinâmica ganhou corpo e tração. Marina e Bettina? Bom, em relação aos crimes
ambientais é a primeira vez que o Fórum faz esse levantamento, então são dados inéditos, junto à Secretaria de Segurança Pública, são os registros criminais das polícias civis, né, os boletins de ocorrência. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem para dizer em relação a isso é que esses dados são muito precários, o número de registros é muito baixo, e, sobretudo, a gente ainda não tem parâmetros para entender o que seria uma atuação satisfatória das polícias em relação à incidência do fenômeno. Assim, né? Então, quantos boletins de ocorrência são satisfatórios em relação à quantidade de desmatamento que, de fato, acontece no Estado? E também uma boa parte do que acontece em relação aos crimes ambientais passa muito ao largo das instituições. Acho que isso vale ressalvar antes da gente começar. A gente levantou, então, dados de 2018 a 2022 sobre desmatamento, que, na verdade, foi uma categoria criminal que a gente criou agregando 3 tipos penais que podem ser acionados na hora do registro. Comércio de madeira de lei, queimadas e grilagem de terras. Os registros criminais de desmatamento cresceram 85,3% entre 2018 e 2022, e uma curva sempre ascendente, então não teve queda no período, né? E acho que vale lembrar que o incremento do desmatamento medido pelo INPE teve queda em 2022, né? Cresceu menos o desmatamento em 2022, mas os registros continuaram crescendo, né? E o maior número de registros foi, de fato, em 2022, com 619. Acho que é interessante levantar também que teve uma inflexão desses registros de desmatamento em 2020, né? Em 2020 eles começaram a subir, e em 2022 o estado que mais teve registros de desmatamento nas polícias civis foi o Pará, com 159 registros. Acho que pode passar, Renato, por favor. Em relação aos incêndios criminosos, eles subiram também 51,3%. Em Rondônia foi o estado que mais cresceu, e a gente teve um pico desse crime em 2020, com 733 registros, e a maior parte deles foi registrada no Mato Grosso. Pode passar, Renato, por favor. Passei, vamos. A gente também fez... Sim, a gente fez um levantamento também a partir da base de dados abertos dos autos de infração do IBAMA. Também é a primeira vez que a gente analisa esses dados. E eles tiveram um crescimento de 40,1% nesse período de 5 anos. O tipo de infração com maior volume é o tipo Flora, né? Ele é muito maior do que todos os outros. E a gente tem o Pará como campeão de autos de infração na Amazônia Legal em 2022, mas no período como um todo. E acho que vale destacar também que a gente levantou os 10 municípios com maior número de autos de infração, e dos 10, 5 estão no Pará. Acho que também uma outra coisa que vale mencionar é que Itaituba, que é o polo do garimpo no Pará, está nessa lista dos 10 municípios com maior autos de infração, e Novo Progresso também, que, não por acaso, é a 7ª cidade mais violenta da Amazônia, como a gente já colocou na lista de municípios com maiores MVI. Bom, em relação à situação do garimpo, né, e aos crimes de garimpo, a gente tem um estudo ainda em produção, que deve ser lançado nos próximos dias, especificamente sobre o tema garimpo, que vai desenvolver, explicar e aprofundar um pouco esse tema. Mas aqui, então, algumas análises gerais. A gente sabe, né, que houve uma nova corrida do ouro na Amazônia, como alguns especialistas já chamaram, com o aumento da extração do ouro, principalmente em garimpos ilegais, nos últimos anos, nos últimos 4 anos, e isso é muito difícil de medir a partir de dados criminais, como a Marina já mencionou, né? A polícia está muito atrás no combate à criminalidade ambiental, então os registros de boletim de ocorrência não dão conta da magnitude do fenômeno. E por isso a gente vai atrás de alguns outros dados para tentar explicar, né? E tentar quantificar esse aumento. E aí, um desses dados que a gente utiliza é o aumento do recolhimento de um imposto, que se chama CEFEM, que é um imposto que é preciso ser pago no momento da extração de qualquer minério, e aí aqui a gente faz o recorte do CEFEM recolhido apenas na extração de ouro. Esse dado é um dado produzido pela Agência Nacional de Mineração, e ele indica, então, que nesses últimos 4 anos, de 2018 a 2022, houve um aumento de quase 300%, né, 294,7% na arrecadação desse imposto, enquanto no Brasil esse aumento foi também alto, mas menor, de 153%. A gente nota ali na tabela, o pico dessa extração se deu principalmente em 2021, quando foram quase 200 milhões de reais recolhidos na Amazônia Legal referentes a esse imposto. E o que isso significa, né? Significa que parte desse recolhimento, na verdade, está escondendo um ouro que é extraído em garimpos ilegais, muitas vezes em garimpos dentro de terra indígena. A terra indígena Yanomami é um caso muito importante
mas também outras terras indígenas, como na Munduruku, no Pará, e ele é esquentado, né? Ou seja, se diz que, na verdade, falsamente, né? Se diz que o ouro foi extraído em garimpos legais e por isso se faz o recolhimento do imposto. Então, na verdade, é um aumento que está falando também de um garimpo ilegal. Isso é importante dizer porque, né, na verdade, não necessariamente por ter uma legalidade, né, a partir do recolhimento de um imposto estadual, a gente está falando de um garimpo legal. A magnitude disso, então, a gente sabe que tem a ver com essa explosão, um fenômeno relacionado à crise econômica da pandemia nos últimos, né, a partir de 2020, ao aumento do preço do ouro, que foi um fenômeno mundial, e a diminuição da fiscalização nesses territórios por uma série de motivos, mas acho que em conjunto a gente, né, tem um fenômeno bem delineado da explosão do garimpo de ouro na Amazônia. E aqui é uma questão, acho que precisa dar um destaque. Na verdade, como que um mecanismo legal é usado para lavar dinheiro e gerar riqueza a partir de uma atividade criminosa, né? Como esse imposto é recolhido pelas DTVMs, distribuidoras de títulos e valores imobiliários, quando chega o ouro, e nós tínhamos, e a gente discutiu esse ano passado, como era fácil chegar um ouro mesmo, sem controle de procedência, esse dinheiro passa a fazer parte, inclusive, de uma dinâmica de alimentar a economia local, alimentar, e a gente percebe o quão complexo é, por exemplo, combatê-lo, porque isso vai gerando recolhimento de impostos para prefeituras, vai gerando engajamento de prefeitos, vereadores, deputados, porque isso está levando emprego, renda e riqueza para as regiões. E aqui o mecanismo é um mecanismo onde a porta de entrada, onde a economia do crime se encontra com a economia formal, e aí, na verdade, passa a fazer parte. Parece uma informação menor, mas aqui a gente tem que, inclusive, o crime pagando imposto. É exatamente isso que a informação está falando. Por fim, terminando, que a gente já falou bastante, a gente tem, então, um cenário onde a forma de ocupação da Amazônia é tradicionalmente violenta e se agrava a partir do reposicionamento da região na cena do crime organizado nacional e internacional, nas suas relações, nos seus nós, mas também temos uma dinâmica que tem a ver com os crimes, que acaba sendo muito marcada com a violência contra a mulher, contra a violência sexual, o sistema prisional. Nós temos todos os dados que nós trouxemos aqui, tá? Mas como que os estados, como o Brasil está lidando com isso? Então, a gente primeiro tem que perceber que nós temos no Brasil 1 PM para cada 21 quilômetros quadrados e na Amazônia 1 PM para cada 83 quilômetros quadrados. As polícias são as responsáveis pela manutenção da ordem pública e pelo patrulhamento ostensivo, no caso das polícias militares. E olhem que importante a gente olhar para isso. Então, a Amazônia Legal é, em termos de território, 20 vezes maior do que o estado de São Paulo, que é o estado com menor taxa de morte violenta intencional, só que São Paulo tem mais helicópteros do que todos os 9 estados somados, né? A gente tem, a Polícia Militar de São Paulo tem 29 helicópteros, mais 4 da Polícia Civil. Essa soma é ainda muito superior à média do que existe média não, ao quantitativo que existe nos 9 estados. E a Amazônia é um lugar que você precisa ou de embarcação ou de helicóptero, de aeronaves. Mesmo as embarcações, fica muito, muito forte a informação que a gente tem. Só a Polícia de São Paulo tem quase o dobro de embarcações dos 9 estados juntos. Lembremos que a bacia hidrográfica da Amazônia é uma das maiores do mundo. As polícias precisam de embarcações, inclusive agora, mais do que nunca, embarcações blindadas, e a Polícia de São Paulo tem quase o dobro, ou pelo menos tem 40% a mais de embarcações. Então, isso é um sinal de como que a gente está policiando o território e como é importante a gente pensar tanto a articulação e coordenação do sistema, quanto o provimento de recursos específicos para a realidade da região, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente vai ver uma outra informação importante, e aqui é realmente relevante com o tema meio ambiente, que a gente está dizendo que a COP começa hoje. Quando a gente vai ver no total, a Polícia Civil tem
quase 1.250, 249 delegacias de polícia, sendo que são 53 de interesse para o nosso estudo, que é conflito agrário, meio ambiente, crime organizado, corrupção, lavagem de dinheiro, drogas ou meio ambiente. E aí o que acontece? Quando eu vou ver a de meio ambiente, a Amazônia Legal inteira, as polícias civis, e eu vou destacar o porquê que é tão importante falar de polícia civil, só tem 11 delegacias de meio ambiente para todos os mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Para falar da proteção da Amazônia, eu tenho 11 delegacias ambientais. Muitas vezes, né? Então, isso vai mostrando uma delegacia fluvial e 16 de crime organizado. E aqui chega no ponto que eu queria destacar e mostrar. Mesmo numa terra indígena, nós temos a atuação da Polícia Federal, porque trata-se de uma área federal, mas se um garimpeiro mata um indígena, esse é um crime federal, que vai ser investigado e vai ser conduzido na instância pela Polícia Federal e pela Justiça Federal. Mas se um garimpeiro mata outro garimpeiro, esse é um crime comum, que vai ser investigado pela Polícia Civil, mesmo numa terra indígena. E aqui a gente vê que simplesmente a quantidade de delegados, que é o cargo que pega um fato e transforma num processo judicial, ela mostra que nós temos um problema de levar justiça e reduzir a impunidade. Pelo contrário, nós entendemos por que a impunidade é tão alta. Vou pegar o caso que eu sempre uso como mais exemplo. Nós temos 50 delegados de polícia em Roraima. Roraima, o ano passado, tinham 56 delegados de polícia, para o estado todo. Então, qualquer crime, um crime comum, furto, roubo, um crime como um crime ambiental, narcotráfico, qualquer crime tem que passar, não sendo um crime federal, por uma dessas 50 pessoas. Isso implica que nós não temos plantão 24 horas, isso implica que a gente provavelmente não tem delegacias funcionando à noite, que está tudo concentrado principalmente na capital, e os inquéritos vão demorar muito para serem conduzidos e responsabilizar as pessoas que cometem crime. E alguns crimes vão ficar sem nenhum tipo de investigação. Quando a gente olha aqui, né, a gente percebe essa brecha, essa ausência, principalmente em relação aos crimes ambientais, porque, conforme a Bettina mostrou e a Marina mostrou, nós temos aqui, muitas vezes, que a dinâmica dos crimes ambientais traz riqueza, e aí todos vocês já cobriram, sabem muito bem a dificuldade que vira um tema de natureza político-ideológica e não um tema de segurança pública. Então, a gente olha para isso, e aí a gente percebe, tá, mas depois que consegue passar pelo delegado, eu preciso de uma perícia. E a gente vai perceber, por exemplo, no mesmo estado de Roraima, ou Acre, nós temos em Roraima 6 peritos, médicos legistas, então qualquer morte que acontecer precisa passar por um médico legista, são só 6 pessoas. Ou, no Acre, ainda pior, 3 médicos legistas. A gente está falando de regiões com milhões de quilômetros quadrados. Então, esses números mostram que nós temos um enorme problema na capacidade institucional instalada para dar conta de tamanhos desafios que já eram históricos e já eram gravíssimos, e com a complexidade das rotas do narcotráfico tão centrais a partir de 2016, 2017, as forças de segurança estão trabalhando, não é que elas não estão trabalhando, mas de uma forma mais do que insuficiente e assim por diante. Aí você fala, vamos fazer operações integradas de 2018 a 2023. São 269 operações. Então, por exemplo, do governo federal pagando as diárias para as polícias estaduais. E a gente percebe que, por exemplo, dessas, só 15 foram de perícia. Então, será que nós estamos olhando para o lugar certo quando a gente quer pensar a melhoria das condições de segurança pública para a população, garantir justiça social, cidadania e reduzir a impunidade, que o crime ambiental, essa simbiose entre crime ambiental e facções de narcotráfico conseguiu fazer crescer na região? Então, aqui temos um problema sério. Principal inimigo, fechando como eu abri, principal inimigo da
do meio ambiente hoje no Brasil e na Amazônia é, sem dúvida nenhuma, o crime organizado e o principal inimigo da população amazônida é, sem dúvida nenhuma, a violência que encontrou ali condições de prosperar de forma extremamente absurda e que a gente precisa fazer alguma coisa. Ou seja, não é mesmo com é possível fazer, mas a gente não pode ficar parado olhando esses números. Desculpa a gente ter corrido bastante, mas eram muitos dados. Queria agradecer a todos e abrir. Fábio, como é que você vai querer fazer aí? Você está com o microfone desligado. Oi, Renato, valeu. Pessoal, quem quiser fique à vontade para fazer as perguntas aqui pelo vídeo, ou pode deixar no chat. A gente tem uma pergunta aqui da Aline Ribeiro, do jornal O Globo. Na verdade, são duas perguntas para o Ayala. Vamos por partes, então. A primeira, Ayala, essas facções do Sudeste reproduzem seus métodos na região Norte? Né? Uma pergunta. O PCC, por exemplo, ele tem tribunais do crime na Amazônia? Bem, obrigado aí pela pergunta. Eu sempre gosto de enfatizar uma questão que ela é importante, né? Porque esses grupos, quando passam a atuar na Amazônia, eles atuam de uma outra forma, né? Mas existe um conselho superior no qual cada torre ou cada geral de cada estado e bairro ou região que esses grupos atuam é submetido, e o Tribunal do Crime é uma prática assim que, inclusive, nós já visualizamos em vários locais. Por exemplo, em Manaus agora está tendo uma disputa entre os dois grupos PCC e o Comando Vermelho, que eles estão com uma prática de cortar a cabeça. Eles cortam a cabeça do integrante e abandonam a cabeça com uma carta, com um bilhete, provocando outro grupo. Isso não está sendo divulgado na mídia nacional ainda, mas é uma barbárie, chama de barbárie. Na região metropolitana de Belém, constantemente a gente vem recebendo denúncias de violência contra pessoas a partir da imposição do Tribunal do Crime. Inclusive, recentemente, uma pessoa teve a cabeça raspada e tal, apanhou, enfim. Só que a diferença da atuação aqui, eu vou me direcionar mais para o CV, que é muito mais forte em relação ao Rio de Janeiro, né? É que em algumas localidades eles constroem uma relação muito próxima da milícia, né? De controlar, por exemplo, de extorquir os comerciantes, para que eles não sejam assaltados, de controlar, por exemplo, cobrar taxa por transporte alternativo, clandestino, de até controlar o transporte alternativo clandestino, pontos de mototáxi, taxas para motoristas de Uber, ou seja, existe uma organização para além do tráfico que ela vai se assemelhar muito com a estrutura da milícia, né? E isso aí, eu quero destacar que foi uma estratégia pensada a partir do tráfico lá atrás, aqui em Belém, lá em 2016, 2017. E isso se propagou por todas as regiões aqui da Amazônia, por todos os estados da Amazônia. Então, é a mesma sigla, só que com modus operandi que ora se assemelha, ora se diferencia. Mas existe esse tribunal superior aí que envolve o conselho, né? O conselho do crime, que é a vinculação que se dá a partir do contato de quem é a liderança desses grupos aqui nos estados da Amazônia com a liderança maior. Legal. Ayala, tem mais uma da Aline aqui. A pergunta: embora não haja uma migração de membros das facções do Sudeste para a região Norte, existe uma comunicação entre o comando dessas organizações na Amazônia com os líderes dos estados de origem? Isso eu acho que eu já acabei de. A minha primeira resposta acabou respondendo essa segunda pergunta da Aline, porque há essa ligação. Por exemplo, a gente sabe que o Comando Vermelho chegou aqui no Pará através do batismo de 12 integrantes de uma equipe chamada Equipe Rex, era uma facção local. Eles foram para o Presídio Federal em Porto Velho, e lá, então, na época, o Beira-Mar estava por lá, e houve o batismo deles, né? Eles estavam tentando construir aqui o chamado Primeiro Comando do Norte.
que era uma associação de vários criminosos, que a gente chama de cascudo, né, aqui no Pará, né? Os cascudos, que são criminosos num status de periculosidade altíssimo, né, de controle, de poder, de influência. E aí, quando eles voltaram para o Pará, foram aos poucos construindo, né, a relação. Na época ainda estava unido com a FDN, a tendência era que os grupos do Pará fossem para o lado da FDN, por conta da dependência de Manaus, mas aí não aconteceu isso, né? Então, existe, né, por exemplo, cada bairro em Belém é dividido por áreas e cada área existe um torre, um exemplo. Isso acontece também em Manaus. E cada bairro tem um geral. E em cima desse geral tem um geral que comanda toda a região. Dependendo da dimensão territorial, pode ser até 2 gerais. E dentro do presídio existe um outro geral. E todos esses conectados com o grupo de São Paulo ou do Rio de Janeiro principalmente, que é onde essa relação é muito mais presente hoje, eles formam um conselho, né? Esse conselho. Muitas das decisões que são tomadas, inclusive no próprio Tribunal do Crime, elas são discutidas junto ao conselho, né? Estabelece a taxa que vai cobrar para o comerciante. Tem situações, por exemplo, que eles levam para ser discutida no conselho, para que não seja uma taxa única para todo mundo, né? Comerciante que é um pequeno comerciante, aí eles têm um olhar diferente. A taxa vai ser menor. Existe toda uma conexão, sim, que se dá com esses grupos de fora. Legal, obrigado, Obrigada aí Ayala. pelos esclarecimentos, Ayala. Valeu, Nada. Aline. Tem uma pergunta aqui do Lucas Lacerda, da Folha de São Paulo. Eu acho que você também pode responder, Ayala. Ela é uma pergunta: como objetivamente os territórios quilombolas são afetados por essas novas dinâmicas de crime? Qual a diferença em relação a terras indígenas, por exemplo? Essa pergunta é importante porque, assim, nos últimos anos a mídia colocou muito debate sobre a questão indígena em função do território Yanomami, né? Enfim, e a questão do garimpo, etc. Tem uma diferença na atuação do território quilombola. Primeiro que a gente vai entender que esses territórios quilombolas, assim como aconteceu em Roraima, que o PCC ele entra a partir de uma fuga que se dá no Estado, né? Integrantes do PCC que eram de uma facção de Roraima e que foram batizados pelo PCC, tornando-se PCC. Teve uma fuga, então eles foram para dentro do garimpo se refugiar e lá, então, estabeleceram as conexões e montaram uma estrutura de poder que passou a ser associada à estrutura do garimpo, não todo o garimpo, mas uma parte. No Pará, também os territórios quilombolas, no Pará, no Amapá e outros territórios, no Maranhão, são vistos como locais de refúgio, né? A fuga. Só que tem uma diferença. Por exemplo, os territórios indígenas, eles têm uma proteção federal, tem uma lei federal que protege, né? Que em parte, por exemplo, da própria FUNAI, do INCRA, e tem a questão que envolve a demarcação. Então, há uma dificuldade para chegar no território indígena que é muito maior do que chegar no território quilombola. E há uma proteção federal no território indígena que não há no território quilombola, onde a maioria estão em terras estaduais. Considerando-se que a segurança pública ela não consegue observar essa complexidade que é fazer a segurança pública no território quilombola, que também são regiões distantes e sem proteção, esses espaços passaram também a se apresentar como espaços relacionados a lugar de fuga, de refúgio de criminosos pertencentes a alguma facção. E que, quando estão sendo perseguidos pelas forças de segurança pública, eles vão para essas regiões. Ah, mas é só isso, o lugar de refúgio? Não, e aí começa toda uma dinâmica, que é o comércio da droga dentro das comunidades, porque são comunidades que existem muitas festividades, tem uma questão do lazer, que são os rios, existe uma outra questão, que é a regularização fundiária. Nós temos muitos territórios quilombolas que não passaram pelo processo de regularização fundiária, e aí, em algumas localidades, observou-se que era estratégico, por exemplo, se apropriar de terra. Vou dar o exemplo dos territórios quilombolas do município de Barcarena, onde integrantes de facções se apropriaram de terras de loteário e começaram a comercializar. Destacando que Barcarena, no Pará,
é hoje a principal área de saída da droga que vai pelo Porto de Vila do Conde. Não só droga, mas madeira contrabandeada, contrabando de manganês de cassiterita, que tudo vai para aquela região do Porto de Vila do Conde, e de lá segue para a Europa, né? E algumas localidades quilombolas são áreas que estão envolvidas pela rota, por uma parte da rota. E aí, claro que a gente vai ter essa diferença. Então, a relação que envolve olhar o quilombo como lugar de fuga e integrantes irem para esses territórios e começarem a mudar a dinâmica social do lugar, olhar os quilombos que são áreas de rota do tráfico de drogas, dar o exemplo da região de Garapé-Miri, aqui no Pará, que todo mundo sabe disso, inclusive a própria Força de Segurança sabe dessa rota por aquela região, e algumas localidades, a apropriação da terra, ou seja, a prática da grilagem, nesse caso não é nem grilagem, né? Porque não tem um documento fácil, é uma apropriação indevida, com base na coerção que ocorre em função da intimidação e da ameaça que eles promovem sobre as lideranças quilombolas, porque a área está sendo discutida para regularização, então, quando não ocorre isso, então, eles se apropriam e comercializam. Então, são coisas diferentes. Nós não temos, por exemplo, reserva, pelo menos por enquanto não, reservas de ouro no território quilombola, mas nós temos terras sendo discutidas para fins, por exemplo, de titulação definitiva para a regulação fundiária. Legal, Ayala, obrigado. Pessoal, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Se quiserem abrir a câmera e perguntar. Ah, chegou uma aqui, peraí. Não, Lucas agradecendo, obrigado. Mais alguém? Fábio, eu tenho umas dúvidas. Opa, vamos lá, Reski. É mais dúvida mesmo. Eu queria entender um pouco mais como se dá essa dinâmica da facção venezuelana Tren do Aragua, com quem eles têm se associado, como é que eles têm sido... enfim, há uma associação com o PCC, né? Mas como é que eles têm sido recebidos em território nacional, se isso tem sido entendido de alguma forma como uma ameaça dinâmica das facções locais. E eu queria também tentar entender um pouco a diferença entre a dinâmica do CV e do PCC na região norte. Posso ter compreendido errado, mas me parece que o PCC está mais num processo de estabelecer conexões com os países vizinhos. A gente sabe que, por exemplo, na Bolívia, é o possível paradeiro de principais lideranças, André do Rep, o Forjado, o Mijão, enfim, pessoas que estão foragidas, muito possivelmente estão na Bolívia, e me parece que na questão territorial mesmo, em território nacional, na fronteira, o controle tem sido... a presença mais ostensiva seria do CV. Eu queria entender um pouco essa dinâmica de conflito e a questão da chegada da facção venezuelana. É isso. Rodrigo, quer falar um pouquinho? Posso falar, posso me concentrar na questão do Trem de Aragua, e aí se o Ayala quiser complementar com essas dinâmicas, eu acho que dá certo também. Bom, o Trem de Aragua tem relatos de que ele já realizou alguns acertos com o PCC na Bolívia, por exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, em trabalho de campo aqui em Roraima, com membros, até com um rapaz que é venezuelano e é membro do PCC, ele comenta certas disputas territoriais aqui. Então, assim, os dados ainda não são muito claros sobre isso, não tem muitos estudos sobre o Trem de Aragua, né? Mas, aparentemente, no atacado ele faz determinados acordos, né? Mas no território está tendo algum tipo de conflito, né? A pessoa que eu entrevistei chegou a falar que, olha, tem uma guerra silenciosa sendo construída, acontecendo, né, coisa do tipo. Então, não fica muito claro. Ele parece como aliado, tem relatos da Polícia Federal lá na Bolívia, mas aqui no território já vem outras dinâmicas, né? Então, isso eu acho que é relevante falar. Agora, para ficar... Bom, como eu estou falando aqui de Roraima, eu acho que também tem um ponto em relação ao PCC, a atuação do PCC e do CV aqui, que ajuda também a entender um pouco essas diferenças. Óbvio que Roraima acaba sendo um estado um pouco diferente dos demais, porque é o único estado em que o PCC
de fato, conquistou uma hegemonia, né? Mas, por exemplo, a atuação do CV aqui em Roraima se dá principalmente no atacado, trazendo skunk na rota Colômbia-Venezuela, com parceria com facções como Tren del Sur, Tren de los Llanos, né, que não necessariamente são aliados do Trem de Aragua, pelo contrário, uma ou outra parece que tem relação, mas também uma ou outra tem disputa. Essa coisa não está muito clara ainda. Então, pela estrutura logística do garimpo para a TI Yanomami, o CV está trazendo por avião skunk, né? E também está atuando no sul de Roraima, principalmente, Roraima funciona como uma espécie de espaço de manobra, né? Quando tem operações no Rio Negro, você desloca o tráfico para cá, né? Como um espaço de manobra do crime. Então, no sul de Roraima também, que aí já envolve, né? Roraima, na parte do sul, já tem uma dinâmica muito próxima da Amazônia, né? Inclusive em termos ecológicos. Então, já envolve também a questão da retirada de madeira, enfim. Nesses últimos meses, nós tivemos as maiores apreensões já registradas no Estado, né? Foi muita coisa que começou a aparecer aqui mesmo. Já o PCC atua também nessa região da TI Yanomami, mas aí da forma que o Ayala pontuou, né? É um pessoal que fugiu do presídio, que está lá, que é uma prática que sempre aconteceu nos garimpos, das pessoas saírem dos presídios e irem para os garimpos, né, fugidos, mas agora eles chegam com as facções, né? E no caso o PCC. Então, essas pessoas que fugiram, que passam a atuar ali dentro, como segurança, ou negociando exploração sexual, ou mesmo, nós temos até dados de que explorando ouro, né? Aí passa a valer aquela coisa do domínio territorial, né? Que aí o CV tem esse domínio muito pontual, principalmente no município de Alto Alegre, que é uma porta de entrada dessa estrutura logística. Vamos lá. Resk, tudo bem? Beleza. Pessoal, mais alguém? Pode abrir a câmera e pode perguntar, sem problema. Estamos aqui. Bom, acho que é isso, gente. Se ninguém mais tem questionamentos, a gente vai encerrar por aqui também, tá? Queria agradecer a presença de todos. Lembrar, mais uma vez, que esse estudo ele já está no nosso site, ele já pode ser baixado no nosso site, né? www.forumseguranca.org.br. E também lembrar que esse estudo será apresentado amanhã na COP, pelo Ayala Couto e pelo David Marques, que estão aqui com a gente. Tá? Se vocês precisarem de qualquer coisa, enfim, as pessoas que estão aqui todas têm o meu contato. Nós estamos à disposição para atendimentos hoje no decorrer do dia. Tá bom? Um bom dia a todos aí e obrigado pela presença. Obrigado, pessoal. Até mais.